Muito bem, retornando com o Mix Café, com mais uma entrevista nesta manhã de terça-feira. Vamos então, a entrevista aqui no Mix Café, Paulo. É isso aí, Zambuja Júnior. Vamos em frente então aqui com o nosso Mix Café. Mas antes de conversar aqui com o nosso próximo entrevistado, teremos aqui a atualização do boletim epidemiológico, né? Segundo informações aí da Prefeitura Municipal do Rio Grande, atualizado pela Secretaria Municipal da Saúde, o boletim epidemiológico divulga nesta segunda-feira os números sobre o novo coronavírus Covid-19 aqui em Rio Grande. Foram confirmados 235 novos casos Covid-19 e um óbito, totalizando 31.895 casos confirmados de coronavírus e 628 óbitos. Tá? Então, atualização do boletim epidemiológico aqui no nosso Mix Café, para você que está sintonizado na nossa programação. Pode participar, pode interagir, continue através do nosso WhatsApp, que é o 8419-1906, mandando aí a sua mensagem e também interagindo juntamente conosco nesta essa nova entrevista, né, que temos aqui no programa também. Se tiver alguma dúvida, pode participar também. 8419-1906. Ela é jornalista, é radialista, é empreendedora, é parceirona, é amiga e também, né, uma mulher em movimento, uma mulher negra com muito orgulho, sempre em movimento. Quem conhece sabe do que eu estou falando, né, porque principalmente só vê ela voando ali pelo calçadão, pela Marechal, pela área central, pelos bairros e sempre fazendo um agito ou outro. Estou falando aí da Débora Nil, né, mais conhecida como Débora Nil por todo mundo, que faz um trabalho muito bacana, né, e hoje eu tive o prazer aí de convidá-la para participar aqui do programa. Sempre a gente está buscando algum assunto muito importante, né, Débora? E eu acho que essa questão hoje do que nós vamos falar, que é o movimento negro, né, sobre o conselho do movimento negro. Eu sei que tu tens uma atividade muito bacana. Nós temos aí o registro que é no dia 20 de novembro, aí, que foi institucionalizado o Dia da Consciência Negra. A gente quer falar um pouquinho, até porque infelizmente nós tivemos, né, ultimamente alguns registros também, né, sobre a questão do racismo. Não nos agradaram, né, sobre algumas atitudes racistas, né, de algumas pessoas, não só pelo Brasil afora, pelo mundo, mas principalmente aqui na nossa cidade. Então acho que essa questão é sempre pertinente. A gente, como veículo de comunicação, como comunicador, a gente tem que estar sempre trabalhando essa questão, conversando com as pessoas e tentando mudar essa realidade, né? Porque nós todos somos iguais. Bom dia para ti e muito obrigado por Bom dia, Paulo. Bom dia, Zambuja. Bom dia a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço especial para o Lu, que com certeza está nos ouvindo. O Lu, nosso querido amigo Lu, cabeleireiro. E vamos falar um pouco, sempre nos ouvindo vocês, né? Vamos falar então sobre a questão, vamos iniciar com o racismo. O que é o racismo? O racismo no Brasil. O que a gente sabe? Que após a abolição, né, a ausência do Estado, ela que não teve responsabilidade com o povo que foi trazido, né, na marra para cá, trouxe uma grande diferença entre a população. Muita gente fala que o racismo é mimimi, mas a gente precisa entender, né, que que a ausência do Estado integrando a população negra por meio de fortalecimento e condições materiais, políticas, para sua participação em uma sociedade livre, garantiu a sobrevivência e ressignificação da mentalidade e prática escravocrata nas estruturas da República. A gente precisa entender isso. Bom, falar de movimento negro é falar do quê? O que é o movimento negro? São pessoas que, há muito tempo, negros e com o apoio das pessoas não negras para a luta antirracista, que é necessário, atual. É incrível como parece que cada dia mais cresce o racismo, as atitudes racistas no Brasil, porque nós vemos que lá no fundo as pessoas continuam com essa visão de que o negro ele é inferior. Né? Então, o racismo, que é um ato de discriminar,
fazer distinção de uma pessoa, grupo, associar seus estereótipos, preconceito, essa distinção implica, né, que a gente precisa entender, que ela implica num tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecimento de diversos níveis, como espacial, cultural, social. E conforme, eu vou ler então, tá? O artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial, que é um estatuto muito importante, depois eu vou deixar aqui com vocês, que discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo, exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, Paulo, o que acontece, o que eu vejo, o que é o aspecto, né, o histórico, que o Brasil, de 1501 a 1870, ele trouxe mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados. É normal? Nós sabemos que não é normal nada disto. Cada um tem, tá todo mundo igual. Não. Nós sabemos, né, que quando se coloca, eu costumo dar sempre esse exemplo, que não somos iguais, mesmo a gente buscando a equidade, porque a igualdade a gente nunca vai buscar. É assim que eu tenho a minha visão. A gente tem que buscar a equidade para equiparar. Porque a igualdade não existe nem entre homem e homem, todos nós temos coisas e somos distintos, né? E como eu estava falando, buscar a equidade é buscar essa luta diária. Então nós temos ainda no Brasil, temos pessoas quilombolas, eu estive em Mostardas, Tavares, que é um grande trabalho maravilhoso. Aqui nós temos um quilombo, né? Quilombo dos Macanudos. Lá nós temos mais de 7 quilombos entre... Existem muitos, mas eu falo de quilombos registrados, tá bom? Entre Tavares, São José do Norte, toda essa área, nós temos muitos quilombos. E eu venho fazendo um trabalho como jornalista e entrevistando mulheres, né? Nós sabemos da importância de todos, mas eu estou fazendo um trabalho com mulheres. Nós estamos fotografando também crianças e fazendo material para o novembro de 2022, trazer algo diferente, que é a percepção dessa questão que hoje todo mundo fala que ser negro tem que ser de esquerda, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então eu, Débora, que tive uma mãe maravilhosa, que exigia de mim educação, que nós perdemos muitas oportunidades, mas eu sempre estudei. Eu sou formada, graças a Deus, em muitas coisas, porque eu tive uma mãe. Não foi o sistema político que me deu, porque na minha época nem tinha. Então, o que a gente precisa entender que nós, pessoas indiferentes, tanto como negras, brancas, nós devemos estar onde e quando quisermos. Nós podemos ser a sigla de partido que nós quisermos, independente de achar que como é que eles chamam de gado, eles chamam disso, eles chamam daquilo, se tu não for no que eles têm. Então, eu digo para as pessoas que nós precisamos estar sempre em movimento. E a principal questão é a educação. Porque quando a gente tem uma educação, a gente tem uma visão mais ampla e podemos questionar e debater com pessoas que hoje é incrível que as questões são de cima para baixo e não a construção. E eu vejo que em todos os lugares hoje, a maioria dos lugares, empresas, a política, as construções de políticas públicas, elas vêm disfarçadas, mascaradas e de cima para baixo, quando o povo vê, já aconteceu. E aí hoje, que inclusive eu estava vendo o chamamento muito pela questão da internet, onde a grande maioria, e não estou falando só do negro, da população, a grande maioria tem condições. Mas a gente tem que entender que é muito maior aquele que não tem condições, que tem um telefone comum, mas muitas vezes fica os 3 meses sem botar R$10. Né? E eu acho que é isso, Paulo. Eu acho que é importante todos nós, mas
principalmente a questão do movimento negro, a nossa escola, Resgate, nós temos 2 clubes aqui destruídos, e às vezes pela própria mão, e falta, né? Às vezes existe o apoio, mas falta a formação para dar segmentos e projetos para que esses lugares, como Braço é Braço, Oriente, o Oriente inclusive está na justiça, o Braço é Braço, estamos lá com ele ainda da forma que está. Na época do prefeito Janeiro Branco foi dada uma contrapartida para a questão da renovação, né? Mas ficou estagnado. Bom, não estamos aqui para julgar ninguém, como eu digo. A gente precisa continuar, independente de quem errou, quem acertou, o que aconteceu. Nós precisamos buscar nossos espaços, por quê? Porque a gente precisa, independente, a gente precisa ter um espaço para daqui a pouco dar cursos de formação, nós precisamos ter espaço para daqui a pouco ter diálogos com os nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. Nós precisamos, como eu digo, estar em movimento. É necessário movimento negro e junto com aqueles que não são negros, nós precisamos desse apoio, dessas pessoas que têm uma luta antirracista, né? Sempre apoiando, e isso acontece muito. Né? Isso eu vejo hoje assim, um mundo tão moderno, entre aspas, né? Que ainda existe a necessidade de um grupo, né, de um segmento de etnia, os negros, digamos assim, bem claramente, ainda precisem provar alguma coisa, ainda precisem fazer uma luta, né? O mundo é de todos, nós somos todos Deveria iguais. ser de todos. Né? Tem que ser de todos, e a gente tem que ter essa consciência. Nós tivemos alguns registros aqui na cidade do Rio Grande, né, de algumas atitudes racistas e alguns problemas, né, e por esse mundo afora, como eu falei no início da entrevista. E eu acho que, infelizmente, hoje, nós temos que acabar com essa mentalidade retrógrada, né? Com essa ideia. Eu não sei por que muitas vezes assim, algumas pessoas se acham superiores a outras, seja pela religião, pela cor da pele, seja pelo que for. Então a gente tem que ir, né? Todos nós aqui que trabalhamos como comunicadores, os veículos de comunicação, as pessoas em si, seja quem for, entendeu? Tem que ter uma ideia diferenciada. É para tu entender que o racismo é uma questão estrutural. Então, para manter o que eles achavam que era puro, eles sempre desqualificaram e não deixaram o negro ter ascensão. Então a gente precisa entender que o Brasil é o país com maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritariamente na composição da sociedade brasileira, está subrepresentada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece por quê? A gente precisa se perguntar por quê, né? Embora haja igualdade jurídica, mecanismos informais de discriminação que filtrem o seu acesso à oportunidade, o que acontece? A qualificação e esferas de decisão, como aponta o maior sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes, em seu livro, a degradação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalhos escravos. É incrível pensar que hoje tem parte do Brasil que ainda existe pessoas escravizadas. Sim. Gente, não deveria, mas acontece. Por quê? Eu acho que porque lá por trás, como a questão é tão estrutural, está lá irrigada na nossa cabeça, que as pessoas não detectam isto. E só para ter uma fala, que ontem nós estávamos numa reunião, e rapidinho, que não tem muito a ver, e nós falávamos sobre a questão, e o outro momento eu posso estar aqui, sobre a questão da mulher negra. E o que acontece? Tu sabes, eu tive um programa de samba, amo samba, sempre amei samba, e existe aquele samba da faixa amarela do Zeca Pagodinho. Eu nunca, a não ser após uma entrevista da Tereza Cristina, Alcione e mais outra pessoa que eu não lembro, eu tinha notado que existe uma estrofe que fala que se ela não sei o que, eu vou dar uma banda nela, quebrar não sei quantos dentes e 4 costelas, ou 6 costelas. Aquilo, naquele momento que é recente, me chocou, fui lá na letra e realmente estava lá. Então isto passa desapercebido coisas por nós. E hoje nós estamos mais atentos, e a informação, tanto a informação certa como
a falsa, que é o fake news, que parece incrível, mas a nossa população, ela gosta de sangue, não é da informação sadia. Então, se tu colocares, tu dá um informativo que as pessoas precisam, não sei o que, uma informativa cultural ou educacional, vai ter 5 likes. Tu bota a morte, não sei o que, ou a foto, vai dar milhões de likes. E a gente precisa entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. O que está acontecendo, que ela continua estagnada em todos os sentidos e cada vez mais trazendo o ódio, a raiva. Então, tu não tem mais a liberdade de ter a tua opinião, que vem lá pessoas que não sabem da tua história e derrubam. Isto é educacional. Né? Isto porque eu acho que falta essas pessoas, em primeiro lugar, respeitar, mas nós temos hoje acesso à questão da internet, que tu pode ser quem tu quer. E a maioria das pessoas estão sendo monstros. Mais do que a pessoas sadias, como eu brinco, né? Hoje eu tenho todo cuidado. Eu vou lá e posto alguma coisa, a gente vai perdendo, mas eu posto e tu tem sempre que estar pensando, porque tu não quer estar te incomodando. É muito louco estar isso. Sim. E tu não ter essa liberdade. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Paulo? Eu convido todas as pessoas a tentarem saber. Nós temos um conselho, se eu não me engano, o nosso conselho, um dos mais antigos, ele é datado de 2003, um dos mais antigos do estado, um dos primeiros, inclusive. Nós, Rio Grande, somos a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, mas a gente precisa manter e convidar essas pessoas a se questionarem, a fazerem parte, a querer estar trazendo alguma coisa. Agora mesmo eu acredito que em breve vamos ter eleições, porque já passou o prazo, né, da antiga gestão, que foi em novembro. Do Conselho do Movimento Negro. Conselho Municipal do Movimento Negro, que é o CONDESCOM, né, de Desenvolvimento Cultural e da Comunidade Negra, que é o CONDESCOM, onde eu faço parte, mas tem bem mais entidades fazendo parte. E é isto. É isso. Muito obrigado, então, Débora. Infelizmente teríamos aqui assunto para conversar durante 2 horas direto, né? Tanta coisa. Rapidinho, a outra questão é a questão da nossa juventude. Outro momento a gente vai trazer isso, que é a nossa juventude negra, que ela é a que mais morre, e a gente também tem que tentar entender o que acontece na nossa sociedade. A gente precisa entender antes de estar dizendo coisas que a gente não consegue compreender. Isso tem estudos que dizem o porquê, né? A gente sabe disso. E é isso, então, eu agradeço imensamente o convite, obrigada. Muito obrigada, Zambuja, obrigada, Paula, obrigada aos ouvintes. E quando precisar de mim, estou aqui à disposição. Obrigado, Débora. Muito obrigado mesmo. Tá tudo de bom para ti. Sucesso sempre na tua estrada. Obrigada para nós. Sempre a 1000 ligada no 220, né? Tem que ser. É isso aí. Porque problemas existem, eu costumo dizer, a gente precisa buscar solução. É verdade. Então, na depressão, o que eu fiz? Nessa questão da pandemia, onde eu sou uma pessoa muito movimentada e que fiquei lá parada, o que eu vou fazer? Vamos estudar. E lá tenho outra formação, fiz uma outra faculdade, e é assim que tem que ser. A gente precisa tentar se conectar no positivo. É verdade. Tem que ser. Sempre essa energia, né, Zambuja? Muito obrigado, um grande abraço. Então, isso é a Débora Nil. Essa é a Débora Nil. Obrigado aí, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, bom dia. Valeu. Vai estar postado na página da rádio, também nosso canal no YouTube, a entrevista também com a Débora Nil aqui no Mix Café. Nós vamos ao intervalo, retornando em seguida com mais informações. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo. Agora, Dicionário Tecnológico.